Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para trazer a todos vocês uma palavra, louvado seja Deus, de enriquecimento para o nosso ensinamento, para a nossa compreensão, a respeito do templo. Você que tem nos acompanhado, continue divulgando, continue deixando o seu like, se inscrevendo no canal, porque todas as vezes que nós estivermos aqui trazendo um ensinamento para todos os irmãos que estão aprendendo, como todos nós estamos aprendendo cada dia que passa, a nossa mente é iluminada pela palavra de Deus. Então, vamos compartilhar junto, vamos estudar junto. E hoje nós vamos falar sobre o templo. Desde o primeiro templo, foram em toda a história 6 templos, né? 3 foram tabernáculos. E os outros 3 foram o templo, louvado seja o nome santo do Senhor, foram templos, amém? Então foi tabernáculos e templos. Então vamos ver por que Deus destruiu todos eles. Muito bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro templo, ou tabernáculo, está registrado no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta de todo homem cujo coração se move voluntariamente, viu? Louvado seja Deus, dele tomareis a minha oferta. Essa oferta era para a construção do tabernáculo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Do capítulo 25, versículo 18 ao 20, nós encontramos a manifestação de Deus através da arca, aonde os querubins estavam, louvado seja Deus, em cima da tampa do propiciatório. E ali Deus manifestava o Shekinah da sua glória na tenda, aleluia, do tabernáculo. Amém? Essa tenda durou 40 anos. Muito bem. A segunda tenda ou tabernáculo está registrado no livro de Josué. Josué, capítulo 18. Josué, abra aí a sua Bíblia no 6º livro da Bíblia, capítulo 18, verso de número 1. Esse foi chamado de templo, o tabernáculo de Siló. Capítulo 18, verso 1 do livro de Josué. Toda a comunidade dos filhos de Israel, depois da conquista à terra, ajuntou-se em Siló e ali armou a tenda da congregação. E todos os filhos de Israel ficaram, dos filhos de Israel ficaram 7 tribos que não tinham repartidos as suas heranças. Então, aqui foi construído a tenda, o tabernáculo da congregação. Louvado seja Deus. Então, essa tenda, esse tabernáculo, louvado seja Deus,
durou, louvado seja Deus, no tempo do sacerdote Eli. O sacerdote Eli foi sumo sacerdote aqui, junto com seus filhos. Também nessa tenda, ou nesse tabernáculo, Samuel serviu como criança, onde Deus falou com ele 3 vezes. Está aqui Samuel, 1 Samuel 1, de 1 a 8, né? Aonde essa tenda, esse tabernáculo entra em decadência, em ruínas por causa do pecado dos filhos, louvado seja Deus, do sumo sacerdote Eli. E nesta época também entra aquela mensagem do qual o povo de Israel leva a arca para a batalha contra os filisteus. Louvado seja o nome santo do Senhor, e o Senhor não foi com eles. A arca foi levada. Louvado os filhos do sumo sacerdote Eli morreram. E houve, louvado seja Deus, foi-se a glória de Deus. A partir dali, louvado seja Deus, da segunda tenda, Deus não habitou mais no templo ou na tenda. Muito bem, louvado seja Deus. O terceiro templo ou tenda é a tenda de Davi, segundo Samuel, capítulo 6, verso 17, e também Crônicas 15, verso 1. Louvado seja Deus, essa estrutura, ela foi temporária, porque sabemos que Davi, ele tinha um propósito no seu coração em construir um templo de pedra, um templo construído, mas Deus não o permitiu. Estava no coração de Davi em construir esse templo, e esse templo Deus não permitiu que Davi escrevesse, porque segundo a Bíblia, Davi tinha sangue nas mãos. Muito bem, se passou, louvado seja o nome santo do Senhor, os 3 tabernáculos. Tabernáculo, aleluia, de Moisés em Êxodo. Tabernáculo também de Siló, louvado seja Deus, com já o nascimento de Samuel, já servindo o sacerdote Eli em Siló. Depois temos a tenda na casa de Davi. Davi precisava guardar a arca, e como não tinha templo construído, desejava construir o templo para a casa de Deus, e Deus não o permitiu, então guardava na tenda de Davi. Muito bem, segundo Samuel, capítulo de número 6, verso 17, Crônicas 15, 1. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta estrutura foi temporária e durou 40 anos, essa tenda de Davi. Logo após veio a quarta tenda, ou chamada de Templo de Salomão, já construído de pedra, aonde Davi prepara toda a riqueza, todo o recurso, louvado seja Deus, para a construção desse templo, e dá toda a instrução a Salomão, louvado seja Deus, e traz todos os bens que ele tinha juntado para a construção desse templo, e o povo oferta, o povo leva suas riquezas, um trabalho, enfim, todo mundo ajuda, e o templo de Salomão é construído, o quarto templo, louvado seja Deus. O templo, a tenda também era um templo. Por quê? Porque era de cortinas, né? Era de tenda, mas Deus habitava ali. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Mas nesse templo de Salomão, já aquele templo lindo, maravilhoso, glorioso,
louvado seja Deus, era considerado lugar de habitação de Deus na terra. Era o templo de Salomão, louvado seja Deus, uma das maravilhas do mundo antigo. Louvado seja Deus, era o templo de Salomão, onde todo mundo considerava que aquele lugar era o lugar de habitação de Deus na terra. Esse templo durou 350 anos. E aí veio a destruição pelo o Império Babilônico no ano 596 antes de Cristo. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. E este povo de Israel aqui foram levados cativos. Louvado seja Deus, e ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Como todo mundo sabe disso, os irmãos que já estudaram a Bíblia, que já fizeram teologia, sabe que houve, louvado seja Deus, esse exílio, né? Esse cativeiro de Israel em Babilônia, onde eles não tinham vontade de louvar, de adorar, porque eles eram prisioneiros do povo babilônico. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer para vocês que, ao chegar os 70 anos de servidão na Babilônia, no cativeiro, Deus liberta o povo. Louvado seja Deus. Aí se levanta o quinto templo, aonde no ano 70, depois do exílio babilônico, 42 mil judeus, liderado por Esdras e Neemias, vão para a cidade de Jerusalém e constrói a cidade e constrói o templo, chamado o quinto templo de Zorobabel. Foi nesse templo que Jesus acusa os escribas e fariseus de terem matado, aleluia, dentro do templo, Zacarias. Louvado seja Deus, lá em Mateus 23, 35, né? Nós vemos essa acusação. Foi nesse tempo, e foi nesse tempo também de Zorobabel, louvado seja Deus, que fizeram sacrifícios de porcos dentro desse templo. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. O templo de Zorobabel, o quinto templo, durou apenas 400 anos, até o tempo da era dos Macabeus. Esse templo durou até o tempo da era dos Macabeus. Muito bem. Depois desse templo, quer dizer, os tabernáculos foram destruídos, acabados, o templo também, louvado seja o nome santo do Senhor, tanto de Salomão como de Zorobabel também foram destruídos. Agora entra o templo de Herodes, o sexto templo de Herodes. E nesse templo de Zorobabel, Deus não se manifestou a sua glória nesse templo nunca, jamais. Louvado seja o nome santo do Senhor. De lá para cá, foi-se a glória de Deus. Deus não habitava mais no templo. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. No ano de número 19 da era cristã, ou antes de Cristo, começou a construção do templo de Herodes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Herodes o Grande se deu início no ano 19 a.C. e levou 46 anos para ser construído. Louvado seja Deus. E quando chega no ano 70,
o juízo de Deus vem sobre Israel. Louvado seja Deus, glória a Deus, e o templo é destruído. E isso já se faz mais de 2000 anos. Louvado seja Deus. Vai completar 2000 anos, né? Vai completar 2000 anos. Se foi no ano 70, louvado seja Deus, depois de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos em 2023, então ainda vai completar 2000 anos. Muito bem. Mas todo esse tempo, sem templo, Israel se perdeu entre as nações, foi espalhado por todo o mundo. Louvado, e sem o templo, Israel não pode fazer sacrifícios. Porque o templo é da religião pagã, da religião que Israel, louvado seja o nome santo do Senhor, vem seguindo adorações de outros deuses, adultério contra Deus, quando adoravam outro Deus, Moloque e tantos outros deuses, Deus expulsava-os da sua presença. E agora, louvado seja o nome santo do Senhor, o templo caiu. Aquele que veio, louvado seja Deus, enviado por Deus à terra para salvar Israel, foi rejeitado pelo próprio Israel. Quando nós vemos Jesus amaldiçoando a figueira representava o povo de Israel. Quando ele volta da missão com os discípulos mostram para ele a figueira do qual ele amaldiçoara. E a figueira estava murcha. Então era um sinal para o povo de Israel que a destruição já estava chegando. Então todos os ais que Jesus disse aos escribas e os fariseus eram sinal que o juízo de Deus estava próximo. Louvado seja Deus, os discípulos, os apóstolos, todos em uma linguagem. Louvado seja Deus, o fim está próximo. Ele está às portas. O Senhor virá. Então, todas essas palavras, esses sinais se cumpriram no ano 70. Muito bem. Para nós, louvado seja Deus, o templo já não existe mais. 3 tabernáculos e 3 templos foram destruídos por Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse com a nação que ele amava. Louvado seja Deus, a nação escolhida. Deus escolheu Israel, mas por motivo de Israel não permanecer, aleluia, adorando o único Deus, aleluia, eles foram castigados, o juízo veio sobre Israel e Israel pereceu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus veio, habitou entre os seus, mas os seus não o quiseram, como está escrito no livro de João. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui. Mas a leitura que nós vamos trazer para todos os ouvintes que estão conosco estudando, estão conosco aprendendo a palavra, é a leitura da graça de Deus. Louvado seja Deus. Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 3. 2 Coríntios 4,
verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus, segundo os Coríntios 4:3. Se, porém, o nosso evangelho, dizia Paulo, ainda está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Você está entendendo? Às vezes me mandam, louvado seja Deus, me mandam textos, ignorando muitas das vezes as minhas pregações, dizendo que eu tenho que sentar para aprender de novo. Glória a Deus, louvado seja Deus, estou aprendendo ainda, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer a todos vocês que os judeus eram do mesmo jeito. Aqui, tá vendo? Paulo dizendo, se, porém, o nosso evangelho, as boas novas que nós estamos pregando, é estranha para vocês? Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto aos que se perdem, quem que estava se perdendo aqui? Eram os judeus que tinham louvado o Pentateuco na mão, que tinham os mandamentos na mão, porque o evangelho de Cristo, louvado seja Deus, que liberta o homem do pecado, louvado seja Deus, eles não aceitavam, era estranho para eles. Então, se porém o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, está encoberto, no quais o Deus deste século, deste, é lá, não é esse século, é deste século. Paulo está falando lá, deste século, está bem claro, meu querido. Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos. Quem que eram os incrédulos? Quem que eram aqueles que Paulo, Jesus, os demais apóstolos pregavam? Escribas e fariseus. Quem que era o Deus deles? Moisés, o Deus deste século. Moisés não é demônio. Ô irmão, se esse evangelho está encoberto para você, continua assim, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o texto está se referindo a Moisés. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha aí. Nos quais o Deus deste século, não é Satanás, segundo o entendimento dos incrédulos. Aí eles trazem para cá, mas deste aqui é lá. Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vosso servo, está falando ao povo, por amor de Jesus. Glória a Deus. Está aí a palavra do Senhor. Vamos para Efésios, capítulo 2, verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 10. Gálatas, aí nós encontramos Efésios, capítulo 2, verso de número 10. Olha aí. Pois somos feitura sua, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Boas obras, louvado seja o nome santo do Senhor. Os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem, vamos continuar aqui. Capítulo 2 de João,
capítulo 2, Evangelho, né? Livro histórico de João, capítulo 2, verso de número 18 ao 21. Vamos ler. Diz assim: quando os judeus perguntaram: que sinais miraculosos nos mostra para provar que tendes autoridades para fazer isso? Respondeu Jesus: destruirei esse templo em 3 dias e levantarei de novo. Olha aí, que coisa tremenda. Disseram para os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Irmão, ainda que levantarem outro templo, esse templo, que era o templo do seu corpo, jamais será destruído. Glória a Deus. Já existe um templo espiritual, aonde Deus pode habitar. Vamos lá, vamos entender. Deus não está na casa. Se em Siló ele saiu de lá, se no tempo de Zorobabel ele não se manifestava lá, se no tempo de Herodes ele também não se manifestava lá, por que Deus está na casa hoje? Eu vou explicar para você. Deus está na casa, mas não é no templo pagão, não é no templo feito pelas mãos dos homens. Deus está em nós. Somos templo do Espírito Santo. Deus está em mim. Deus está em você. Louvado seja Deus. Presta atenção. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Hebreus capítulo 9, verso 11. Vamos lá, irmão. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Por que eu estou dizendo do apóstolo Paulo? A Bíblia, a teologia contemporânea, ela não diz que é de Paulo, mas a Bíblia católica, que muitos protestantes não gostam nem de pegar ela, nem de ler. Ô irmão, os protestantes, os cristãos são proibidos de ler a Bíblia católica. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tem as mesmas coisas das nossas. Mas está lá. Só porque está o nome do padre, o crente é ignorante. Ele não gosta de ler. Falou de padre, ele não gosta. Então, tudo aquilo que proibiram você de fazer aí no sistema religioso, irmão, começa a estudar a Bíblia. Vai para a Bíblia, vai estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Vai saber por que a Bíblia ficou mais de 1000 anos na mão do catolicismo. Vai saber por que a Bíblia foi adulterada. Tem que aprender isso. Mas a mente é tão pequenininha que ela está presa no sistema religioso. Não, meu pastor diz que não pode, não sei o quê. Então, irmão, louvado seja Deus. Vamos para a Bíblia. Hebreus 9:11. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, olha aí, dos bens futuros, né? Por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não é o tabernáculo feito por mão humana, não feito por mãos, tá vendo? Isto é, não desta criação. Muito bem. E não por meio de sangue de bodes, sangue de ovelhas, mas pelo seu próprio sangue entrou
no Santo dos Santos, uma vez por todas, obtido uma eterna redenção. Uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Está aí. Não foi pelo sangue de bode, de touro, mas foi pelo seu próprio sangue e pelo Espírito eterno. Louvado seja Deus, que se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, e purificará toda a nossa consciência das obras mortas. Obras mortas. Aleluia. Louvado seja Deus, para vivermos, para servirmos ao Deus vivo. Então tá aí. Deus não habita em tempo feito por mãos humanas. Para nós terminarmos aqui, vamos para Coríntios. Coríntios capítulo de número 6, verso de número 16. Segundo Coríntios 6,16, de acordo. E que acordo tem o templo de Deus com o dos ídolos? Pois vós sois santuário de Deus. Está falando de nós. Está falando do ser humano. Está falando do crente, daquele que crê em Deus. Vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então está aí a palavra do Senhor. Ainda que eles venham fazer um novo templo, é antibíblico. Louvado seja Deus. Ainda que se faça mutirão e campanha para fazer um novo templo de Israel, porque o interesse de todo religioso, eu quero dizer para você que é antibíblico. Deus abençoa, fique com Deus.